Alguém certa vez me disse que é até belo não existirem evidências sobre a ressurreição de Jesus. Assim podemos continuar com a nossa fé. Se tivéssemos alguma prova, então a fé se tornaria inútil. Entretanto, não é isso que a Bíblia nos diz e não é isso que o cristianismo ensina. Não temos um tipo de fé cega que simplesmente ouve e acredita sem buscar nenhuma explicação e sem fazer nenhuma pergunta. Muito pelo contrário, os cristãos vêm fazendo muitas perguntas ao longo de todo esse tempo em que o cristianismo existe. E o apóstolo Paulo chegou a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, como ele disse em uma de suas cartas. Ou seja, se Cristo não houvesse ressuscitado, ninguém deveria ser cristão. Não importa se você gosta da moral cristã, se você gosta da estética ou qualquer coisa assim. Ninguém deveria ser cristão se Cristo não houvesse ressuscitado. A nossa fé ela não é vã e ela também não é cega. A nossa fé é baseada em um fato histórico. Jesus Cristo veio até esse mundo, morreu crucificado e depois de 3 dias ressuscitou. Meu nome é Mateus Israel e nesse vídeo vamos provar a ressurreição. Antes de falarmos propriamente sobre a ressurreição, precisamos falar sobre a existência de Jesus. É consenso acadêmico que sim, Jesus andou por esse mundo. Tanto ateus quanto agnósticos quanto cristãos têm que afirmar isso por conta das evidências históricas. O historiador ateu Bart Ehrman escreveu o seguinte: apesar da enorme diversidade de opiniões, há vários pontos sobre os quais praticamente todos os estudiosos da antiguidade concordam. Jesus foi um homem judeu conhecido por ser pregador e mestre, que foi crucificado, uma forma romana de execução, em Jerusalém, durante o reinado do imperador romano Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Em outra parte ele diz: a ideia de que Jesus não existiu é uma noção moderna, não tem precedentes na antiguidade. Foi criada no século XVIII, pode-se até chamá-la de um mito moderno, o mito do Jesus mítico. Já o historiador judeu Flávio Josefo, que nasceu alguns anos depois da morte de Jesus, escreveu o seguinte: neste tempo havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Pilatos o condenou à crucificação e à morte, mas aqueles que tinham se tornado seus discípulos não abandonaram o seu discipulado. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucificação e que ele estava vivo. Consequentemente, ele talvez fosse o Messias. Em outra citação, Josefo também diz: mas o jovem Anano, que, como dissemos, recebeu o sumo sacerdócio, era de um temperamento audacioso e ousado. Ele convocou o Sinédrio e trouxe perante ele o irmão de Jesus, que é chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros, acusando-os de transgredirem a lei, e os entregou para serem apedrejados. Aqui nós temos então Flávio Josefo falando de Jesus e de Tiago, irmão de Jesus, também citado nas Escrituras. Em outra citação, Flávio Josefo também fala sobre João Batista. Já o historiador romano Tácito, que nasceu em 56 d.C., escreveu o seguinte ao falar dos rumores de que Nero teria incendiado Roma: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações: os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco depois, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Em seguida, foram presos aqueles que se declararam culpados. Então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Ridicularizações de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna, quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Aqui nós temos uma fonte romana falando sobre Jesus Cristo e afirmando: sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério pela mão de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E também aqui temos uma evidência sobre a perseguição aos cristãos. Em outros documentos, como por exemplo de Plínio o Velho, temos mais referências sobre os cristãos e onde vemos que essas acusações de que eles odiavam a humanidade eram realmente infundadas. Os romanos nem sabiam no que realmente os cristãos acreditavam, mas mesmo assim os perseguiam. E foi nesse contexto que o cristianismo se espalhou inicialmente. Não foi por força da espada, não foi por força do governo. Na verdade, eles eram perseguidos pelo Estado e mesmo assim se espalharam por 3 continentes: Ásia, África e Europa. Essa é a forma original do cristianismo. Pessoas comuns de todos os lugares, mas que acreditavam nesse homem ressuscitado, Jesus Cristo. Já o escritor sírio-helenizado Luciano de Samosata, até nascido em 125 d.C., ridicularizando os cristãos, escreveu o seguinte: além disso, o primeiro legislador persuadiu-os de que são todos irmãos uns dos outros.
depois de terem transgredido uma vez por todas, negando os deuses gregos e adorando o próprio sofista crucificado e vivendo sob suas leis. E apesar de muitos não quererem utilizar o próprio Novo Testamento como evidência histórica, desconsiderá-los não faz o menor sentido. Afinal de contas, todo o Novo Testamento já havia sido escrito antes do final do século I, ou seja, todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 100, quando algumas pessoas da época de Jesus ainda estavam vivas. Afinal de contas, Jesus provavelmente morreu ali no ano 33 depois de Cristo. E se o livro mais recente, Apocalipse, foi escrito por volta do ano 96, nós temos 63 anos de distância apenas. Isso não é bastante para uma lenda inteira se formar, quanto mais considerando que livros como, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Gálatas são ainda mais antigos. Gálatas possivelmente foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, ali por volta do ano 48 a 49. Já 1 Coríntios 15 possui um trecho que normalmente é datado para até 5 anos após a crucificação de Jesus apenas. Não que ele tenha sido escrito nessa data, mas que essa tradição do credo existente lá em 1 Coríntios 15 já existia desde pouco tempo após a crucificação. Já os 4 evangelhos, que contam a história do ministério de Jesus, foram reconhecidos desde o início da igreja como tendo sido escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João são testemunhas oculares, Lucas sendo então médico e pesquisador, e Marcos recebendo o que Pedro havia dito. Então a historicidade de Jesus não está em jogo aqui. A existência de Jesus e o fato de que ele era uma figura messiânica para o povo da região é consenso acadêmico. Mas o que todos esses relatos também demonstram é que Jesus não era um revolucionário. Ele não era alguém que estava buscando acabar com Roma. Pelo que vemos nos evangelhos e também pelo testemunho dos primeiros cristãos, Jesus não foi crucificado por ir contra Roma, ele nem falou contra Roma. Na verdade, a mensagem de Jesus Cristo era contra o pecado. Ele falava contra o pecado, pregava o arrependimento e dizia ser o Messias e o próprio Deus. Então, enquanto alguns tentam colocar Jesus como algum revolucionário que acabou sendo morto por motivos políticos de Roma, o que a Bíblia nos ensina e o que a história demonstra é que Jesus não era um revolucionário no sentido político. Na verdade, ele veio trazer uma revelação divina. O movimento de Jesus era um movimento messiânico, um movimento profético. Mas sim, isso era o que ele dizia dele mesmo e o que os outros também falavam. Mas será que ele era realmente o Messias? Na época de Cristo, ali no século I, haviam muitas profecias sobre esse Messias, esse ungido, esse libertador que viria para o povo de Israel e, por consequência, também para todas as nações. São tantas profecias que eu nem conseguiria colocar todas elas aqui no vídeo, porém algumas específicas chamam a nossa atenção. Em Miqueias 5, versículo 2, diz o seguinte: E você, Belém Efrata, que é pequeno demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui nós vemos então que esse libertador ele viria da cidade de Belém. Zacarias 9:9 diz o seguinte: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Essas duas coisas se cumpriram em Jesus, que nasceu em Belém e chegou em Jerusalém aclamado como rei, montado sobre um jumento. Mas talvez a mais emblemática dessas profecias esteja em Isaías 53, que diz o seguinte: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosquedores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias.
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui nós vemos então que esse rei, esse libertador, na verdade morreria. Na verdade, ele sofreria, seria rejeitado pelo seu povo, seria desprezado, oprimido, afligido, mas não abriria a sua boca, não tentaria se livrar da morte. Teria sepultura com os ímpios, que foi realmente o que aconteceu com Jesus sendo crucificado ao lado de 2 criminosos, mas com o rico na sua morte, que foi também o que aconteceu, porque ele foi sepultado no túmulo que José de Arimateia tinha para sua família. Mas o texto também diz que ele prolongaria os seus dias depois da morte. Isso, é claro, significa ressurreição. Então o texto deixa bem claro que esse Messias tomaria o pecado de outros sobre si, morreria e ressuscitaria. Oséias capítulo 6, versículo 2 diz algo interessante. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Existem muitos trechos espalhados no Antigo Testamento, mas que contam a história de Jesus desde o nascimento até a ressurreição. Davi, em um momento de angústia, escreveu então o Salmo 22, onde intercala o sofrimento que ele estava passando com o que o Messias iria passar. E aqui temos uma descrição precisa do que aconteceu no momento da crucificação, sendo que esse texto foi escrito centenas de anos antes de Cristo. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Nem existia crucificação nessa época, mas Davi já estava falando sobre o que aconteceria com Cristo. Outras profecias também falam sobre Jesus curar enfermos, nascer de uma virgem e muitos outros detalhes do seu ministério. Mas alguém poderia dizer, Jesus pode ter feito alguma dessas coisas para dizer que estava cumprindo a profecia. Mas esse argumento não se fundamenta, porque vemos aqui que algumas dessas profecias não dependiam da ação de uma única pessoa, mas sim de outras. Não era algo que alguém poderia fazer por conta própria. Por exemplo, eu li esse texto aqui e eu vou fazer algo parecido para que então acreditem que eu fui a pessoa profetizada. Não é bem assim. Como vimos aqui, algumas dessas profecias falavam sobre a forma que Jesus iria morrer e também sobre o fato dos soldados repartirem as suas vestes, dentre muitos outros detalhes que, de novo, dependiam de agentes externos. Mas um dos pontos mais impressionantes tem a ver com o tempo em que essas coisas deveriam acontecer. Malaquias 3.1 diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Perceba que aqui fala sobre o Senhor vir ao seu templo. Entretanto, o templo ao qual esse versículo se refere foi destruído em 70 depois de Cristo. Então o Messias só poderia vir antes disso. Em Daniel 9 temos algo ainda mais específico. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Na cultura hebraica não existiam semanas apenas de dias, ou seja, 7 dias compondo uma semana, mas também semanas de anos, ou seja, conjuntos de 7 anos. Quando se então considera que os judeus estavam em exílio na Babilônia e receberam então a permissão para voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade, podemos adicionar essas semanas da qual o texto fala aqui. E chegamos à 3ª década depois de Cristo, justamente o tempo em que Jesus estava ministrando. Então não existe outra possibilidade. Todas as profecias apontam sim para Jesus Cristo. E sabemos que essas profecias são de séculos antes de Cristo. No Evangelho de Marcos, que de acordo com muitos estudiosos foi o primeiro evangelho a ser escrito, vemos o seguinte: Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque ele estava ensinando aos seus discípulos. Ele dizia: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar. Então não apenas sabemos historicamente que Jesus existiu naquele tempo e naquele lugar, como também sabemos que diversas profecias escritas séculos antes da vinda de Jesus falavam sobre a sua vida, ministério, morte e ressurreição, e que o próprio Jesus Cristo falou sobre isso também. Mas mesmo com tudo isso, alguns então vão questionar se Jesus realmente morreu na cruz.
Afinal, a ressurreição poderia ter sido forjada com Jesus não tendo morrido de fato, mas apenas aparentado estar morto, para então se mostrar vivo e dizer que as profecias estavam corretas. Mas será então que podemos provar que Jesus morreu naquela cruz? Bom, como já citamos aqui, Joséfo, Tácito, Luciano e muitos outros concordam sim que Jesus morreu crucificado. A Epístola aos Gálatas, e assim como todo o Novo Testamento, também. Então, além de todos os livros do Novo Testamento, também temos os escritores não cristãos daquele mesmo período histórico afirmando que sim, Jesus morreu crucificado. E os estudiosos de hoje concordam, sim, Jesus morreu crucificado. Não haveria a menor possibilidade de alguém sobreviver a uma crucificação romana. No artigo sobre a morte física de Jesus Cristo, autoridades médicas como William Edwards escreveram o seguinte: Jesus de Nazaré passou por julgamentos judaicos e romanos, foi açoitado e condenado à morte por crucificação. A flagelação produziu lacerações profundas em forma de faixas e uma perda significativa de sangue. Provavelmente preparou o cenário para um choque hipovolêmico, como evidenciado pelo fato de que Jesus estava fraco demais para carregar a trave horizontal, patíbulo, até o Gólgota. No local da crucificação, seus pulsos foram pregados ao patíbulo e depois que o patíbulo foi erguido sobre o poste vertical, estipe, seus pés foram pregados ao estipe. O principal efeito fisiopatológico da crucificação foi a interferência na respiração normal. Assim, a morte ocorreu principalmente devido ao choque hipovolêmico e à asfixia por exaustão. A morte de Jesus foi confirmada pelo golpe de lança de um soldado em seu lado. A interpretação médica moderna das evidências históricas indica que Jesus já estava morto quando foi retirado da cruz. Além da própria crucificação, seria impossível Jesus ficar aqueles 3 dias no túmulo enfaixado e sair como se nada tivesse acontecido. Ele também teria que, de alguma forma, rolar a pedra que tapava o sepulcro por dentro e também sair sem que os guardas soubessem disso. Também é impossível ter sido outra pessoa no lugar de Jesus, como alguns tentam afirmar, por exemplo, os muçulmanos. Afinal, isso não tem nenhuma base histórica. Todos os relatos que falamos aqui, e também todos os outros, apontam para sim ter sido Jesus Cristo crucificado ali. E também tínhamos o apóstolo João e Maria, mãe de Jesus, presentes naquele momento, vendo Jesus ser morto. Então é impossível ter sido outra pessoa, é impossível ele ter sobrevivido, mas também é impossível ele ter ressuscitado. Entretanto, diferente dos outros casos, isso realmente aconteceu. Agora que já falamos sobre a vida e a morte de Jesus, está na hora de falarmos da ressurreição. Muitos param por aí, afirmam que Jesus viveu, morreu, e então o restante é fé. Você acredita ou não que ele ressuscitou com base apenas em algum tipo de fé cega. Mas, de novo, não é isso que vemos nas Escrituras. Como falamos, os primeiros livros do Novo Testamento já afirmam que Jesus ressuscitou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, está escrito o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Esse segundo as Escrituras aqui é sobre cumprir as profecias do Antigo Testamento, e Cefas aqui está falando sobre Pedro. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Aqui nós temos algo muito emblemático. Paulo está dizendo para o povo de Corinto que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para diversas pessoas, dos quais muitas dessas ainda estavam vivas. Ele está afirmando isso para pessoas daquele tempo que poderiam ter contato com esses outros. Ou seja, se alguém em Corinto tivesse alguma dúvida, poderia perguntar para alguém lá da Judéia, e essa pessoa poderia ou não confirmar a história de Paulo. Mas Paulo nem está se preocupando com isso, porque ele sabe que é verdade. Ele conhece essas pessoas e teve contato com elas. Então Paulo está dizendo, olha, eu conheço essa gente que viu Jesus e eu mesmo também vi. O que temos aqui não é Paulo dizendo, creia cegamente. Não, é Paulo dizendo, olha, eu sei do que eu estou falando e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir lá verificar. Isso é uma evidência muito grande da autenticidade do que Paulo está dizendo. Afinal de contas, ele está afirmando que as testemunhas ainda estão vivas. Mas além disso, a própria história de Paulo também é uma evidência muito grande sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Como vemos no texto, não somente aqui, mas também no que Lucas escreveu lá em Atos, Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele era um judeu que perseguia cristãos e considerava o cristianismo uma heresia. Mas então ele tem um encontro com Jesus e a partir daquele momento se torna um cristão e prefere ser perseguido do que voltar para a sua antiga vida. Isso não acontece de um momento para o outro por motivo nenhum. Essa mudança total de vida, de pensamento, isso não acontece porque uma pessoa simplesmente quis.
Isso acontece por um motivo. No caso de Paulo, ele diz qual é esse motivo. Ele se encontrou com o Cristo ressurreto. Ele preferiu ser perseguido com o povo de Deus do que viver a vida que ele tinha antes, que era uma vida muito mais tranquila. Paulo perdeu tudo ao seguir a Cristo, mas ele considerava que isso valia muito mais a pena. E esse é o padrão que encontramos com todos os apóstolos também. Todos eles estavam dispostos a morrer por defender essa verdade. Uma pessoa pode sim morrer por algo que ela acredita ser verdade, mas o que temos aqui são os apóstolos morrendo por aquilo que insistem que eles fizeram parte. João deixa bem claro isso, que Jesus veio em carne, que ele tocou da palavra da vida. Ele continua afirmando isso mesmo na velhice, mesmo diante de perseguições, onde eles poderiam simplesmente negar a Jesus e voltar às suas vidas anteriores, onde eles poderiam simplesmente negar a Cristo e voltar a ter uma vida normal. Mesmo assim, eles continuaram dizendo: eu estava lá, eu vi Jesus ressuscitado, eu vi ele realizar milagres e eu sei que ele é o Senhor. Outro ponto muito importante é que as primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado não foram os apóstolos, mas sim as mulheres. Naquela época isso não iria dar validade ao argumento, muito pelo contrário. Dizer que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres iria enfraquecer o argumento. Mas ainda assim é isso que a Bíblia relata. E como falamos anteriormente, temos 4 evangelhos contando a história de Jesus. E eles têm detalhes diferentes. Detalhes que para muitos parecem divergências na história, mas que são detalhes complementares. E essas supostas divergências, como por exemplo se tinha 1 ou 2 anjos no túmulo, na verdade fortalecem a história, porque mostram que não houve uma combinação do que seria escrito, mas sim que cada um escreveu de acordo com o que tinha visto ou de acordo com o que recebeu, por exemplo, de uma testemunha ocular, no caso de Lucas, e também no caso de Marcos. E também é o fato de que os apóstolos não acreditaram de uma vez. Na verdade, inicialmente, eles duvidaram de que Jesus realmente havia ressuscitado. E representar os apóstolos como pessoas que duvidaram também fortalece a história. Nós não estamos vendo aqui um embelezamento dos fatos, mas sim o que realmente aconteceu. Além disso, o túmulo realmente, de alguma forma, estava vazio. Jesus foi sepultado lá, mas na manhã de domingo não havia mais ninguém naquele túmulo. Caso Jesus estivesse lá, talvez tivesse inclusive utilizado como um local de adoração para honrar o corpo desse grande profeta, assim como fizeram com outros profetas antes de Jesus. Mas na verdade não há nenhum indício de alguma veneração do túmulo naquele tempo. Além disso, se o corpo de Jesus realmente estivesse lá, os romanos ou os judeus, qualquer um que fosse contrário ao cristianismo, poderia simplesmente apresentar o corpo para acabar com esses rumores sobre a ressurreição. Mas isso nunca aconteceu. Sempre que alguém afirmasse que Jesus havia ressuscitado, era muito fácil acabar com a história, mostrando: aqui está o corpo de Jesus. Mas isso nunca foi feito. Por quê? Porque não havia corpo algum no túmulo. E é por isso que alguns, desde aquele tempo, criaram a hipótese do roubo. Em Mateus capítulo 28 está escrito o seguinte: e reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus, até o dia de hoje. Então o que temos aqui é Mateus relatando algo que provavelmente veio de algum contato que eles tinham lá dentro, e realmente nós temos indícios para acreditar que esse era o caso, de que as lideranças religiosas e os soldados se uniram para contar uma falsa história de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Mas como nós sabemos que não foi isso que aconteceu de fato? Como nós sabemos que realmente os discípulos não roubaram o corpo de Cristo? Primeiramente, nós temos que descartar outras hipóteses. Os judeus poderiam ter roubado o corpo de Cristo? Não, porque eles estariam ajudando os cristãos a fazerem isso. Os romanos poderiam ter roubado o corpo por alguma razão? Não, porque eles não deixariam Roma parecer incompetente. Mas quem sabe algum ladrão de tumba poderia ter ido lá e roubado o corpo de Jesus. Bom, em João 20, versículo 7, vemos o seguinte: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que havia estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Um ladrão não teria o trabalho e nem o tempo de arrumar a cama de Jesus, depois de roubar o corpo. Muito menos interesse em fazer isso. Sem falar que em todos esses casos, inclusive no que vamos falar agora, precisariam dar um jeito de passar pelos guardas. A ideia de que eles estavam simplesmente dormindo não faz muito sentido. Afinal de contas, a pedra que cobria a entrada do sepulcro ainda precisava ser rolada. Mas digamos que de alguma forma, os discípulos, para tentar roubar o corpo de Jesus, deram algum jeito de fazer isso. Por que eles não foram indiciados? O roubo de túmulos era um crime muito grave no Império Romano, punido geralmente com morte. Mas os discípulos em nenhum momento foram acusados desse crime oficialmente. Então, se os romanos realmente acreditavam que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, simplesmente eles poderiam indiciar os discípulos, mas isso nunca ocorreu.
Além disso, se os discípulos roubaram o corpo de Jesus, quer dizer que eles sabiam que Jesus não havia ressuscitado. E aí nós temos muitos outros problemas. Os apóstolos de Jesus haviam fugido durante a crucificação. Se enquanto Jesus estava sendo morto, eles não tiveram coragem, como que eles teriam coragem, depois da morte de Jesus, de enfrentar 2 guardas certamente armados, para de alguma forma roubar o corpo de Cristo? Isso também não explicaria por que eles tinham ficado tristes com a morte de Jesus e, de repente, 3 dias depois, estavam felizes e se reunindo alegremente entre si. Apenas a ressurreição mudaria a atitude deles tão drasticamente. Vemos que a partir desse momento eles foram cheios de coragem. E após então o Pentecostes, saíram anunciando a todos, inclusive em outras nações, que Jesus havia ressuscitado e que apenas através dele nós temos a salvação. Não faria sentido eles terem inventado a história toda, até porque não ganhariam nada com isso. Toda a vida normal que eles tinham, todo o trabalho que eles tinham, eles perderam tudo isso e ganharam em troca perseguição e morte. Nem ganharam reconhecimento nas suas vidas e nem tinham como saber que seriam reconhecidos tempos depois. Alguns daquela época, inclusive, associavam Jesus com outros movimentos messiânicos fracassados. Afinal de contas, o que todo mundo viu foi Jesus morrendo de uma forma vergonhosa na frente de diversas pessoas. Então a perspectiva comum era de que o cristianismo iria acabar. Gamaliel fala sobre isso. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do aristamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então a opinião desse doutor da lei, muito reconhecido na época, Gamaliel, era de que Jesus Cristo podia ser simplesmente um outro revolucionário, como tantos outros, e que nesse caso os seguidores dele iriam se dispersar e esse movimento iria acabar com a morte de Jesus. Mas ele considerava a possibilidade de que se esse movimento realmente estava vindo de Deus, ele não iria parar. E realmente não parou. Estamos aqui hoje, o cristianismo continua avançando, apesar de muita perseguição em diversos países do mundo. No tempo dos apóstolos, essa perseguição já estava acontecendo de forma muito intensa. Mesmo assim, eles permaneceram em Jerusalém enquanto os outros foram embora. Eles poderiam parar de falar em Jesus a qualquer momento, mas eles continuaram. João continuou afirmando isso por mais de 60 anos, mesmo após todos os outros apóstolos morrerem. Então algumas pessoas vão mais além e entendem, olha, realmente, Jesus morreu de fato. Não foi outra pessoa no lugar dele. Não roubaram o corpo. E realmente os discípulos chegaram a ver Jesus. Então deve ser uma alucinação. Uma alucinação em massa. Mas essa hipótese também não se sustenta. A maioria dos estudiosos vai contra essa hipótese, até porque a existência de um corpo, de novo, iria por fim a essa ideia. Era só alguém apresentar o corpo de Cristo. E todos os rumores sobre a ressurreição iriam embora. Mas isso nunca aconteceu. Além disso, de novo, os textos que lemos aqui demonstram uma certeza sobre o que eles viram. Eles não estão falando apenas de aparições, como por exemplo uma aparição fantasmagórica ou algo assim, mas de terem convivido com Jesus por 40 dias depois da morte de Jesus. Se realmente fosse alguma alucinação, alguma miragem ou algo do tipo, seria muito mais fácil criar uma história de uma ressurreição apenas espiritual. Dizer que Jesus ressuscitou espiritualmente, então o corpo dele continuava no túmulo, mas o espírito dele vivia entre nós. Mas não foi isso que os apóstolos afirmaram. Eles continuavam batendo na tecla de que Jesus havia ressuscitado corporeamente, fisicamente, e que haviam diversas testemunhas que inclusive encostaram em Cristo, como foi no caso de Tomé. Por essas e outras, de novo, a maioria dos estudiosos acham um completo absurdo essa ideia de uma alucinação em massa. Isso não tem base em nenhum caso em toda a história. Mas não é de agora que alguém duvida de que Jesus realmente ressuscitou. O próprio Tomé, um dos 12, não estava junto dos outros apóstolos quando Jesus apareceu. Então ele duvidou que Jesus de fato havia ressuscitado. Mas quando Jesus apareceu para ele também, Tomé foi o primeiro de todos os apóstolos a reconhecer Jesus não apenas como Senhor, mas também como Deus. E pela tradição, vemos que depois disso ele se encheu de fé e foi pregar na Índia, onde foi martirizado. É verdade que Jesus disse para Tomé não ser incrédulo, mas ser crente. E que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E realmente, uma fé que não necessita de uma prova física para acreditar é algo muito bonito.
Mas crer vendo é melhor do que não crer de forma alguma. Entre não crer e entre precisar de provas para crer, é melhor crer com as provas. E como vimos aqui, todas as explicações alternativas para a ressurreição possuem alguma falha muito grave. No final das contas, é muito mais difícil acreditar em qualquer uma das outras hipóteses do que acreditar no que a Bíblia realmente diz, que é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E como falamos anteriormente, isso é impossível. É impossível alguém voltar dos mortos, mas ainda assim isso aconteceu. Todas as provas apontam sim para isso. Ninguém daquela época refutou e ninguém nessa época conseguirá refutar, porque tudo aponta sim para a ressurreição de Jesus. O autor e jornalista Lee Strobel, quando ateu, buscou investigar a vida de Jesus até para tentar desprovar a ressurreição. O resultado? Ele acabou se convertendo, é um cristão até hoje, virou até mesmo pastor. A verdade é que estamos falando não de um caso isolado, de alguma aparição miraculosa para uma pessoa específica. Não, mas sim de Jesus aparecendo ressuscitado para centenas de pessoas. Nós não cremos em alguma fantasia, em alguma alegoria, em alguma simbologia ou em alguma história inventada por alguém, mas sim algo que foi constantemente verificado, testificado por muitas e muitas pessoas que deram a sua vida para que essa mesma história chegasse até nós hoje. Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus e lá está, ao lado do Pai, de onde voltará para reinar eternamente. Ele morreu para que os nossos pecados morressem com ele e ressuscitou para que tivéssemos vida em seu nome, a vida verdadeira, a vida eterna que somente ele pode nos conceder. Creia em Cristo, ele já provou bastante para nós.